Boa noite. Os senhores estão passando bem? Graças a Deus, Amém Sama, já estamos no meio do ano, mês de junho, e já vai começar os festejos juninos, né? Já estamos aquecendo aí com coral, né? Tá bom o coral? Faltou o boi. É que a gente está preparando um churrasco com boi, aí não vai dar. Bom, gente, relembrando, nós estamos reunidos para o culto mensal de agradecimento e é muito importante sempre relembrar o motivo dessa reunião, o motivo de sairmos de nossas casas, nossos lares, alguns de locais distantes, como Imperatriz, Caxias, Codó, vários membros, né, de Mirinzal, como foi o Alex da Experiência, né, de Guimarães. Então, nós nos reunimos aqui para comunicar a Deus todos os acontecimentos, graças, milagres, compartilhando não só com Deus, mas com todos o que Deus fez em nossas vidas. E também colocamos nossas dúvidas, nossas incertezas, nossas preocupações e pedimos orientação. Mais cedo, conversando com os ministros, eu estava lembrando do reverendo Yamamoto, que foi vice-presidente da igreja. E ele dizia assim, que quanto maior número de pessoas se reúne diante da imagem, como está no ensinamento, a vibração do culto é maior. Mas ele dizia, quando eu ministro o jorei coletivo, quanto mais gente tem rezando, maior é a vibração do jorei que eu ministro. E maior é a atuação de Deus. Porque todos estão reunidos para quê? Para agradecer. E o coração agradecido, isso mesmo, o homem depende do seu pensamento. Então, agradeço a Deus e a Meixo Sama por nos permitir ter conduzido nossas vidas até aqui e pedir, né, para que todos nós possamos ser protegidos ao longo desse mês de junho e principalmente o mês em que nós comemoramos o culto do paraíso. Bom, gente, e agora o presidente, o gabinete da presidência da nossa igreja e a divisão de expansão mandou um comunicado sobre a preparação do culto do paraíso, que eu vou pedir ao locutor para ler, né, antes que eu dê continuidade, tá bom? Por favor. A revelação divina. A partir do dia 4 de fevereiro de 1928, o fundador, que através do transe de 1926, se conscientizara da sua importante missão de salvar o mundo, solidificou a decisão de dedicar-se de corpo e alma à obra divina. 3 anos mais tarde, em meados de 1931, ele recebeu a seguinte ordem de Deus. No dia 15 de junho, vá ao templo Nihonji, no Monte Nokogiri, situado em Bosho, no estado de Chiba. Imediatamente, iniciou os preparativos para seguir a vontade do Altíssimo. No dia 14 de junho, apesar de ser época de chuva, felizmente fez bom tempo desde a manhã. O fundador, acompanhado de Yoshi, sua esposa, saiu do Shofuso, em Omori, para ir à estação Ryogoku, local de encontro com as demais pessoas. Os 30 partiram no trem das 16 horas, conforme estava programado. No trem, o fundador fazia as pessoas rirem com suas graças, e os diágonos afluíam seguidamente, de modo que eles chegaram à estação de Rota sem terem tido tempo para olhar a paisagem que se descortinava pela janela. Na estação, dividiram-se, tomando táxi em direção à casa de chá situada no sopé da montanha. Daí subiram pela escadaria de pedra,
com a ajuda de uma lanterna de papel preparada de antemão. Quando chegaram ao templo Nihonji, localizado no meio do Monte Nokogiri, já eram mais ou menos 10:30 da noite. Com a fraca luz da lanterna de papel, vamos subindo a escada de pedra e finalmente chegamos. O imponente portão do tão almejado templo Nihonji, ergue-se após o sopé do Monte Nokogiri. Parece possuir relação com o Deus da luz do sol. Seu nome é Templo da Nascente do Sol. Já era tarde quando, depois de banhar-se numa sala de banho bem simples, o fundador jantou com toda a comitiva. Em seguida, tiveram uns momentos de conversa com o responsável do templo, indo dormir por volta de meia-noite. Entro na água e sinto-me ressuscitar. Na sala de banho, com melancólica cobertura de palha. É bem ampla a esteira do templo, o seu aspecto antigo, que se nota mesmo à noite, causa familiaridade. No templo Zen, a noite avança, cada vez mais, e nosso diálogo continua sem fim. Os acompanhantes do fundador alojaram-se no próprio templo, e sua esposa foram encaminhados a um prédio que ficava um pouco acima, onde descansaram. Às 3h da manhã do dia 15, como não conseguia dormir tranquilamente, o fundador levantou-se. Logo em seguida, toda a comitiva, de lanterna na mão, partiu pelo escuro caminho, úmido do orvalho da noite, rumo ao templo da montanha. Adentrando pela escuridão do caminho da montanha, alcançamos o topo com a ajuda da lanterna. Levaram cerca de 1 hora para subir a escadaria de pedra que o bonzo responsável pelo templo levara 4 anos para construir. No momento em que estavam chegando ao topo da montanha, na linha do longínquo horizonte, junto ao mar, o céu começava a clarear. Felizmente, o tempo estava bom. Da névoa da manhã, pouco a pouco surgia a grandiosa paisagem. O mar de Bozo, as montanhas das redondezas e os 10 estados da região Kanto, que podiam ser divisados ao mesmo tempo. Era um cenário de beleza inexprimível. Reverenciando a luz do sol, que surgirá dentre as nuvens, juntos entoamos a oração respeitosamente. Em direção ao sol que se levantava, rompendo o alvorecer, a comitiva, liderada pelo fundador, entoou em voz alta a oração Amatsu Norito. Não há adjetivos que possam qualificar a sensação sublime e misteriosa experimentada naquele momento. E todos, emocionados, entoaram a oração com profundo respeito. Naquele instante, o fundador teve uma misteriosa sensação espiritual e sussurrou para si mesmo. Algo misterioso ocorreu. Ele parecia ocultar alguma coisa no fundo de seu coração. Motokichi Inoue, um dos acompanhantes do fundador, assim registrou suas impressões. Nós não tínhamos condições de penetrar na parte mais profunda daquele acontecimento divino. Mas foram 2 dias paradisíacos, repletos de extasiantes emoção, de alegria inigualável. Essa viagem, envolvida numa atmosfera solene e artística, deixou uma lembrança inesquecível no coração dos participantes, independentemente da misteriosa revelação.
qual seria o conteúdo daquela importante revelação divina que o fundador recebera no topo do monte onde está situado o Templo Nihonji, na madrugada do dia 15 de junho de 1931, e que, a seguir, foram confirmadas concretamente através de diversos fatos misteriosos. Mais tarde, o fundador denominou-a revelação divina da transição da noite para o dia no mundo espiritual. Naquele dia 15 de junho, ocorrera solenemente no mundo espiritual um acontecimento divino: a transição da era da noite para a era do dia. Em outras palavras, ele ficou sabendo que no mundo espiritual chegara a era do alvorecer. O fato realmente é muito misterioso, totalmente inédito, nunca pregado por ninguém até então. Entretanto, tendo alcançado o estado de suprema iluminação espiritual, o fundador captou o profundo significado dessa revelação. Para compreendê-lo, precisamos conhecer a transição da noite para o dia e a lei do espírito precede a matéria, pregadas pelo Mestre. Trechos extraídos do livro Luz do Oriente, volume 1. Essa foi a mensagem enviada pelo gabinete do presidente e da divisão de expansão para que nós refletíssemos sobre a preparação do culto. E eu fiquei, então, imagino que os senhores devem estar pensando, e eu fiquei pensando sobre esse texto e vão fazer agora, no dia 15 de junho, 87 anos desse acontecimento. Eu não conheci Meixo Sama, mas estamos aqui seguindo. Ainda há pouco, o senhor Alex e a dona Mércia compartilharam com a gente duas experiências da transformação de suas vidas, O seu Alex falou, desde a mudança do trabalho, do conflito com a família da esposa, da aquisição da casa própria, do trabalho e tantas outras transformações. Dona Mércia também contando, desde 89 indo para Caxias até agora, quantas mudanças maravilhosas foram acontecendo. Então, apesar de Meixo Sama ter retornado ao mundo divino, através de cada um de nós, ele está atuando. E pensando sobre essa revelação divina, foi a partir deste dia que Meixo Sama buscou, através da relação dele com Deus, um caminho para que a gente pudesse atravessar, como eles contaram, acidentes, doenças, de uma maneira mais protegida. Então, pensando sobre o culto do dia 15 de junho, o culto da transição, que comemora a transição da era da noite para a era do dia, nós precisamos pensar. Recebemos nosso Oricário. O Oricário nos foi dado para que a gente transforme a vida das pessoas que Meixo Sama vai encaminhar para nós. Muitas vezes nós fazemos cerimônia, ou nos achamos incapazes, ou alegamos não ter tempo porque estamos ocupados demais com outras coisas. Mas é a soma de cuidar das outras pessoas é que no momento de crise, de dificuldade, ou no momento de alegria, que isso vai fazer a diferença. Então, refletindo sobre esse dia, em 1931, os senhores imaginam quando Meixo Sama desceu o Monte Nokogiri e voltou para casa, lá no livro Luz do Oriente, diz que nesse dia, na agenda dele, não tem nada escrito. Imagina, os senhores, que cada um de nós estivesse no lugar dele.
e que recebesse de Deus a tarefa de que você tem que comunicar para todo mundo que o juízo final começou e que se a pessoa não deixar de ser egoísta, materialista, ela não vai ter chance. Imagina os senhores saírem daqui agora desse culto, entrar num ônibus que ninguém conhece os senhores e os senhores terem que falar uma coisa dessa. Ou no trabalho dos senhores, sozinho, não tem mais ninguém, né? Vão achar que vai para o hospício. Então Meixo Sama teve essa coragem. E passado 87 anos, nós não somos parente deles e acreditamos. Então nós temos o Ricari, podemos ajudar muitas pessoas a atravessar o seu juízo final, seu sofrimento de uma forma mais amena. E Meixo Sama diz que aquele que ajuda mais pessoas a ultrapassar esses problemas, essas dificuldades, são aqueles que serão mais protegidos e mais felizes. Então, como preparação para o culto do paraíso, eu queria que cada um dos senhores que tem o Ricari, os que são frequentadores ainda estão conhecendo, mas nós que já conhecemos, que já sentimos a força do Jorei de Meixo Sama, até o dia 15 nós precisamos pensar: será que esse Ricari que eu recebi para me proteger? Eu recebi para fazer a felicidade de outras pessoas? Porque eu digo aos senhores, se os senhores receberam para se proteger, alguém enganou os senhores. Porque a única maneira do Ricari proteger a gente é quando a gente usa para proteger o outro. Porque se eu receber o Ricari para me proteger, é o meu primeiro ato egoísta. E como Deus não protege materialista e egoísta, então o Ricari perde totalmente o sentido dele. Então precisamos fazer essa reflexão. Porque os senhores, todos nós, já estamos diante desse juízo. Basta os senhores saírem na rua. Nós estamos impotentes diante de qualquer coisa. Doença. Quem garante que está protegido de qualquer doença? Mesmo tendo plano de saúde, dinheiro para ir a qualquer hospital. Quem garante que não vai sofrer um acidente ou receber uma bala perdida? Quem garante que vai ter o que comer amanhã? Então, se não for Deus, nós não temos como nos proteger. Então, por favor, como preparação para o culto do paraíso, faça essa reflexão. Nós recebemos o Ricari porque Meixo Sama nos chamou. Então, será que nós estamos realmente dando vida a isso? Quer ver uma coisa que aconteceu esses dias? Teve aí a paralisação dos caminhoneiros, né? Aí começou a faltar alimento, começou a faltar gasolina, combustível. Eu achei excelente, porque eu pude perceber quantas coisas eu não estou dando o devido valor. Quantos alimentos tinha na minha geladeira que eu não estava prestando atenção? Como que está usando a gasolina? Como que eu estou usando a água? Então eu achei que essa paralisação foi excelente, porque fez com que eu percebesse que eu não estou dando devido valor a todas as coisas que chegam até mim. Então acredito que nós, como messiânicos, precisamos usar esse alerta que essa paralisação nos deu e perguntar, como messiânicos, que temos afinidade com o Meixo Sama, que nos convidou, nos chamou e nos deu o Ricari, nós estamos realmente dando valor a essa relação? Ou vamos esperar primeiro vir algum problema grave para poder perceber? Então vamos fazer essa reflexão e preparar para o culto do paraíso. Muito obrigado.